Meu nome é Marinete Pinheiro, eu sou formada em direção de documentário pela Escola de Cinema de Cuba e tenho mestrado em cinema latino-americano, sou jornalista também de formação, tenho uma produtora audiovisual que chama Sonhares Filmes. Nessa produtora a gente trabalha exclusivamente com documentário, com obras audiovisuais, e há cerca de 7, 8 anos eu tive contato com as mulheres indígenas, especificamente as mulheres Guarani Kaiowá, e comecei a desenvolver um trabalho voluntário com elas em várias linhas de atuação. E essas mulheres elas estão geralmente na região do Cone Sul do estado. Então, eu faço, como a minha formação é em cinema documentário, a gente aprende que o documentário ele é um documento audiovisual, né? Então, a gente faz esse registro tão importante da história, da memória e das práticas culturais e sociais das mulheres indígenas, né? Então, o cinema ele se transformou numa ferramenta muito poderosa, não só por esse registro, mas eu acho que o que tem acontecido com as mulheres indígenas é o fato delas poderem e conseguirem se ver. Então, a partir do momento em que elas têm acesso a essa obra audiovisual produzida sobre elas, isso remete a uma reflexão diferenciada da realidade delas. Então, a experiência que eu tenho, né, pelas obras que eu realizei até hoje, é a forma como elas agem diante desse material, né? Então existe, por exemplo, uma identificação, uma solidariedade, de certa forma assim um espelho, né? Entre as pesquisas que a gente fez, tanto pesquisando o seu trabalho, tanto pela Escure, a gente viu que muitos desses recursos eles são independentes dos indígenas, eles mesmos conseguem para fazer esse audiovisual deles, sobre eles, feito por eles. É um trabalho que tem uma infraestrutura mais independente, não tem tanto apoio dos acessos aos recursos. Inclusive eles começaram assim com câmeras que dá para ver a qualidade da câmera. Hoje o celular facilita muito, né? Você tem um celular, você consegue produzir em boa qualidade. Mas a gente vê que quando eles começaram, existia uma certa dificuldade, né? Com a questão assim de imagens não iluminadas, não ter um tratamento de som, então às vezes ficava ruim a captação do áudio e tal, mas eles fizeram esse esforço do registro, né, do registro dessas memórias que são muito importantes, né? Então, quando você pergunta sobre essa ferramenta do audiovisual, tem isso também, né, desse poder de fazer esse registro, principalmente dessas coisas que vão se perdendo, né? Em relação a isso, dessa memória que tem o risco de ser perdida, né, dentro da identidade indígena, como você acredita que o público pode contribuir acessando as obras, contribuindo para os trabalhos indígenas? Então, eu acho que o incentivo começa justamente por esse olhar de interesse, né? Então, por exemplo, os prêmios, os festivais, é muito interessante porque eles estão atrás do que está sendo falado, né? Então, o cinema indígena está muito em foco, né? Os realizadores indígenas, os comunicadores indígenas muito em destaque, né? Então, quando as pessoas começam a falar, assistir, comentar, é um incentivo muito grande. Parece que não, mas é, né? Porque daí você direciona um olhar para aquele ali. Olha, as pessoas estão falando, né? Existe um interesse. Então, realmente o fato de assistir, de compartilhar, enfim, é um incentivo, né? A gente vai falar um pouco sobre opiniões, sobre preconceitos que principalmente são enraizados dentro da sociedade. Como você acha que opiniões retrógradas, preconceitos retrógrados que estão enraizados e que foram pautados na sociedade por grandes figuras, como José Octávio Guizzo, foi um ex-presidente da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, impactam na realização dos trabalhos indígenas? Como esse preconceito está presente ali nessa produção? Eu aprendi muito com a vivência com elas, né? As mulheres indígenas no Mato Grosso do Sul,
elas vivem num ciclo de violência assim que é inquestionável, né? E são várias violações dos direitos humanos, assim, a própria falta de água dentro das aldeias, imagina, né? 500 anos você não tem água na torneira em casa. Então são várias violações que o que eu falo assim da minha experiência é que as pessoas têm que ir, têm que ver, têm que sentir, têm que entender, porque existe realmente muito preconceito, né? Eu já passei situações assim, porque a Narandá, ela tem a fisionomia muito indígena, né? Ela é uma mulher indígena e traz isso nos seus traços, né? Então eu já tive assim cenas de ir para minha casa passando mal, de ter visto as pessoas preconceituosas com ela, assim, só pela figura dela, assim, né? Então tem uma coisa assim que foi muito desrespeitado, a história do Brasil é de total desrespeito com eles e com elas mais ainda, porque dentro das comunidades elas sofrem a violência ali de uma sociedade ainda machista, violenta, né? Então, a forma como as pessoas ainda tratam, eu falo isso, olha, a gente estava aqui num evento de música, ela é uma cantora e você tem que ir embora, assim, porque você está passando mal, porque as pessoas estão olhando ela com preconceito tremendo, assim, né? E para eles, às vezes, ela já superou essa questão do vitimismo, né? Ela já não tem essa questão também de se colocar vítima de toda essa situação, ela superou isso, mas para as mulheres é muito difícil, porque eu lembro que quando eu fui na aldeia, muitos deles não conversavam comigo olhando assim, eles conversavam comigo só com a cabeça baixa, né? Você vê, foi imposto uma situação de inferioridade para eles frente a gente, né? E isso é um processo de superar, né? Então, assim, eles chegarem no lugar e conhecer uma pessoa pela primeira vez, é muito difícil que eles vão falar com a cabeça na mesma altura, né? Porque eles foram condicionados a isso, né? Então, é um processo de reparação histórica que a gente tem que fazer, né? E realmente a opinião das pessoas conta muito, né? E eu falo assim que para mim é um privilégio eu poder fazer, me doar, né? Estar nesse lugar assim de contribuir com o que eu sei fazer, né? Esse processo é um processo mundial, não é somente no Brasil que ocorre em lugares como os Estados Unidos, países que foram colonizados por principalmente países de origem europeia. Trazendo um pouco mais para o Mato Grosso do Sul, nós pesquisamos a respeito de pessoas que eram influentes na cultura. A gente chegou num nome que é José Octávio Guizzo. José Octávio Guizzo tem muitas homenagens a ele, muitas referências a ele dentro da cultura, mas pesquisando mais a fundo a gente encontrou alguns escritos, tanto que está em um livro dele, de falas extremamente racistas, preconceituosas que ele teve para com os povos indígenas, principalmente nesse período de separação entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele categorizou muito a população mato-grossense do norte e a população mato-grossense do sul, colocando os sulistas como superiores aos mato-grossenses do norte, justamente por eles não terem essa descendência indígena, esse contato intercultural com esses povos. Assim, eu acho que se o José Octávio Guizzo tivesse esse contato e tivesse vivendo esse momento histórico, que é um momento histórico de olhar também para eles, né? Porque a gente sempre vinha o indígena ali isolado dentro do lugar dele e às vezes quase inacessível, né? Então, para eles também esse acesso nosso é muito interessante e é muito bonito, né? Eu não sei, eu falo sempre assim que eu acredito na revolução de mudar esse olhar, né? Eu acho que talvez o José Octávio Guizzo entrasse num processo de descolonização e de entender, né, que esses povos têm a sua especificidade, têm o seu tempo, têm o seu lugar, têm a sua cultura, né? Então, eu acho que talvez houvesse uma desconstrução com ele com o tempo, né? Porque eu me deparo muito com gente que são ainda preconceituosas e aí você vai, né, ponderando e tal para você construir. O que eu gosto muito é que essas pessoas que são preconceituosas, que elas têm a oportunidade de ir nesse lugar ou de ter o contato com essas pessoas, né? Porque
Uma coisa sou eu branca, né, mulher que mora na cidade, falar desse lugar, da experiência e tal. O outro é a pessoa ter a possibilidade de ir, assim, né? Eu sempre convido, e assim, é na aventura, né? De ir, viver, visitar, enfim, doar, né? E sempre as pessoas têm tido experiência muito bonita para os dois lados, né? Porque eu acho que o que falta dos dois lados é esse acesso, né? Você precisa acessar o outro, assim, você precisa entender o lugar do outro para você compreender melhor, né?